Boa tarde, pessoal. Hoje vamos ver um pouquinho sobre o padrão Bridge, tá? Então, seguindo aqui nosso plano instrucional. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Sim, professor. Segundo o plano institucional, era para a semana ter uma atividade, né? Deixa eu ver se ficou faltando. Faltou atividade. Eita, acho que faltou postar. Ficou faltando postar atividade, bem lembrado. Eu tinha anotado aqui para postar e acabou passando batido. De fato, tinha, por isso que a gente não teve conteúdo a mais na quarta-feira, por conta da atividade, que seria para ser entregue hoje. Tá em tempo ainda, né? Posso colocar aí, vocês entregam hoje, tranquilo? Professor, aumenta um pouquinho esse prazo. Por favor. Não fica apertado. Vou estar pelo menos até segunda, professor. Acho que dá para fazer, tranquilo. Não, dá para ficar até semana que vem, tranquilo. Obrigada, Porque a professor. outra atividade só vai ser na outra semana, então dá para deixar uma semana aí para vocês fazerem. Ok? Então deixa eu aproveitar e postar logo a atividade. Realmente passou batido, ó. Para não atrasar, porque como vai ter que fazer o formulário ainda, tudo, eu vou anotar aqui, só para não esquecer. Assim que terminar a aula, eu vou postar. Tá certo. Ok? Anotar aqui em letras garrafais, aqui só para não esquecer. E vamos lá começar então. Perdão mesmo aí que essa semana foi uma loucura. Acabou passando batido isso. Vamos lá então. Então é bom que vocês já vão ter todos os padrões fechadinhos aí, já vão ter o conhecimento para poder fazer a atividade. Que nada mais é do que mais um daqueles desafios em que vocês vão ter que fazer um refactoring em cima de algum projeto, tá? Então vamos lá. Hoje a gente só vai ter o padrão read mesmo para poder cobrir aqui na aula de hoje. Então não será muito complicado. Deixa eu já abrir aqui o exemplo. Está tudo preparado aqui. Vamos lá. Pronto. Então, só voltando aqui ao nosso plano instrucional, né? Só voltar para cá. Nós vimos esse grande conjunto aqui de padrões, cuja característica é todos eles delegam comportamento com composição. Tá? Então, ao invés do comportamento ser controlado num fluxo utilizando condicionais como if, switch, por aí vai, a gente faz essa delegação, né, do comportamento através de composição. Então, vimos lá atrás que o strategy nos possibilita isso. Você pode criar uma classe que vai refletir o comportamento específico que você quer escolher naquele momento e você passa qual é a estratégia que será usada para poder executar aquela ação específica. Vimos o observer e o state, no qual a gente consegue fazer de maneira fácil um mecanismo de inscrição e publicação, tá? Que é o publish e subscribe, para que você consiga escutar notificações ou ações que serão executadas por um componente específico e você tem interesse em tratar elas de alguma maneira. E vimos também o state, que ajuda a gente a poder executar diferentes fluxos, diferentes ações mediante a execução de uma mesma função, mas quando o objeto estiver em estados diferentes. Então, a gente mostrou alguns exemplos na última semana, e hoje o último padrão que aparece
com essa característica para delegar o comportamento com composição é o padrão bridge. Então, vamos entender qual é a vantagem, o que é que tem de diferente nesse padrão, o que é que ele traz para complementar o que já é feito por esses outros padrões que compartilham a mesma característica, que é delegar o comportamento com composição. Okay? Então, todos esses são padrões comportamentais, tá? Tanto o strategy como observer, state e bridge, e eles são usados com esse propósito de você conseguir delegar um pouco do comportamento da aplicação com base em algum parâmetro. Então, no caso do strategy, o parâmetro é o usuário escolhe qual estratégia quer usar. De acordo com a estratégia que o usuário escolheu, vou aumentar um pouquinho aqui, né? De acordo com a estratégia que o usuário escolheu, você vai ter um comportamento diferente. No Observer, você tem o comportamento sendo variado de acordo com o emissor da mensagem. Então, se o emissor da mensagem é alguém que eu estou escutando, que estou inscrito, eu consigo reagir àquela ação e ter um comportamento específico com base naquela ação que foi executada inicialmente. O state ele vai aplicar a mudança de comportamento de acordo com a mudança de estado em que aquele objeto se encontra. Então, se um objeto pedido está no estado cancelado, se você faz uma ação, ela vai ter um comportamento. E se você faz a mesma ação quando o pedido ele está no estado esperando pagamento, possivelmente você pode ter um outro comportamento cuja única diferença foi o quê? O estado daquele objeto que estava num valor diferente. E agora vamos ver o bridge. Tá? Então, o que é que esse padrão nos traz de interessante que possa, de alguma forma, nos fazer ter uma variação de comportamento, mas com base em algum outro fator. Então, o que acontece aqui é que você pode imaginar o seguinte: nós temos aqui, de um lado, alguns componentes, do outro lado, temos outro conjunto de componentes, e eles, de certa forma, precisam se integrar. Então, por exemplo, aqui eu tenho, desse lado da ponte, vários controles remotos, e aqui desse outro lado da ponte eu tenho vários dispositivos. E aí nós temos, nesse caso, uma correção. O bridge ele é um padrão estrutural, tá? Ele é um padrão estrutural e que traz essa possibilidade de delegar com composição. E aí vamos mostrar como isso acontece, tá? O bridge ele não é comportamental, ele é estrutural, só corrigindo. Tá? Então nós temos aqui, de um lado, alguns componentes e outro lado, outros componentes. E como a gente faz essa integração entre eles? Aqui no meio existe uma ponte, uma bridge. Então, será que eu tenho que conhecer toda a implementação específica de cada dispositivo desse para poder fazer o meu controle se comunicar? E se eu tivesse alguma forma de fazer isso de maneira genérica? Meu controle vai ter funções que são padrões, como, por exemplo, ligar, desligar, aumentar volume, diminuir volume. Então, eu não precisaria implementar uma interface específica para cada modelo de controle. E eu também não precisaria implementar uma interface para receber esses comandos para cada dispositivo. Então, se o botão ligar é apertado aqui, o que é que vai acontecer com esses dispositivos? Todos eles deveriam acionar a operação de ligar aquele dispositivo. Okay? Então, como a gente consegue fazer isso de maneira a contemplar as várias implementações diferentes que a gente encontra aqui, tanto de um lado como do outro? E aí que entram os dois conceitos que são importantíssimos no padrão Bridge, que são os conceitos de abstração e implementação. Então, no padrão Bridge, a gente tem que deixar essa separação bem clara. Tá? Então, nós temos a separação entre o que é uma abstração e o que é uma implementação. Então, vamos ver, então, o que é que seria isso, né? Você pode pensar, mas o que é a abstração, o que é a implementação? Então, vamos tentar ver alguns exemplos aqui. Então, imagine que você tem uma classe chamada forma geométrica, certo? Essa classe forma geométrica, que está aqui, ó, ela é uma classe abstrata, e você vai ter
duas classes que herdam dessa classe forma geométrica. Você vai ter o círculo, que está aqui, e vai ter o quadrado. E aí você vai ter uma outra possibilidade de combinação nessas duas classes, que é adicionar cores. Uma combinação entre cores vermelho e azul. Dessa forma, se nós fôssemos combinar esses dois fatores aqui, o tipo da forma e a cor, para poder estabelecer a classe especificamente, então o que é que a gente teria no final? Teríamos a classe abstrata, forma, que não pode ser instanciada, porque não existe uma forma sem ser concreta, tá? Então é uma classe abstrata. E aqui eu teria as possibilidades de classes concretas. Um círculo vermelho, um quadrado vermelho, um círculo azul e um quadrado azul. Agora imagine que você tenha, com o passar do tempo, várias novas formas sendo incluídas, várias novas cores sendo incluídas. Seria viável fazer essa combinação aqui como uma única classe dentro dessa mesma hierarquia? Diria que não, que essa combinação de classes iria crescer exponencialmente. Uma vez que eu adicionar uma nova forma aqui, eu teria que fazer a combinação dessa nova forma com outras duas cores. Se eu adicionar uma terceira cor aqui, eu teria que fazer a combinação dessas duas formas existentes com essa terceira cor também. E assim por diante. Então, quanto maior ficasse sendo o nosso conjunto, pior seria para a gente conseguir fazer esse tipo de combinação. Ok? Então, é aí que entra o conceito de abstração. Tá? Então, no conceito de abstração, nós temos uma camada que está lá no alto nível. Tá? Isso é válido para alguma entidade de negócio ou algum objeto do seu projeto. E essa camada de abstração em si, ela não deve fazer nenhum trabalho por conta própria. Ela não deve ter autonomia. Ela deve simplesmente delegar esse trabalho para a camada de implementação. Então, quando a gente fala de abstração, nós estamos pegando um problema que ele é complexo, tentando levar ele para um nível mais alto. Então, você leva a abstração para leva aquele problema para uma concepção de um nível mais alto, que não tem nenhuma ligação com a forma como você vai resolver ele, com a implementação. Então, você extrai aquele conceito no nível mais alto, e quando você for implementar, quando você for executar aquela ação, aí sim você aciona a camada de implementação. Então, é sempre assim. Nós temos aqui, lá na frente, na linha de frente, temos a abstração, recebendo as notificações, recebendo as chamadas, as notificações, concentrando tudo e passando e repassando o que é necessário para a implementação. Tá? Então, chega aqui e vai acessando a implementação. Ok? E um detalhe, essa implementação ela pode ser trocada. Tá? Então, você pode ter hoje essa implementação aqui, amanhã você troca ela, substitui por outra, e a abstração ela se mantém a mesma, sem problema nenhum. Ok? Então, o que é que seria uma analogia com o mundo real para esse exemplo? Tá? Então, nós temos aqui uma aplicação, tá? Uma aplicaçãozinha aqui que está rodando com as suas janelas e seus dialogues, suas janelas de diálogo, botões, etc. E temos na nossa aplicação várias versões dela sendo utilizadas aqui, sendo desenvolvidas. E essa aplicação ela funciona no framework que é multiplataforma. Então você pode rodar ela, seja no Mac, no Windows ou no Linux, sem problema nenhum. Mas para que isso funcione, você vai precisar fazer uma abstração que consiga se adaptar a cada um desses sistemas operacionais. Então, o Bridge ele entra aqui, ó, você tem esse framework multiplataforma que vai agir como uma ponte entre o aplicativo e os sistemas operacionais. Então, quando você tem um método aqui, exibir botão, esse exibir botão ele é uma abstração. E aí, quem é que vai ser a implementação do exibir botão? Vai depender de qual sistema operacional você está usando naquele momento.
Então, o exibir botão do Mac vai ser uma coisa, exibir botão do Windows vai ser uma coisa, e do Linux será outra lógica, que será fornecida por esse framework que está aqui no meio. Ok? Maravilha. Então, como é que funcionaria a estrutura do padrão bridge? O que tem de componentes nesse padrão? Então, o padrão bridge em si, ele está aqui, ó, nessa parte circulada aqui do meio. E ela é composta, basicamente, por abstração e implementação. Na abstração, nós vamos ter algumas funcionalidades que serão ofertadas lá para o cliente, lá para o usuário. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Feature 1 e Feature 2, e cada uma dessas funcionalidades que estão na nossa abstração, elas usarão de alguma forma os métodos que estão na implementação para atingir o seu objetivo. Então, a nossa implementação, que note, existe uma composição aqui, ó. Então, nossa implementação tem esses métodos 1, 2 e 3. O método 1 e o 2, eles são usados aqui nesse método Feature 1 da abstração, e o método 3 é usado nesse método Feature 2 da abstração. Eu poderia ter, de maneira opcional, uma herança aqui para essa classe que seria a nossa abstração, que seria uma abstração refinada com algum tipo de feature mais específica que eu vou usar métodos N ou M aqui. E do lado da implementação, eu tenho que ter as implementações concretas. Por mais que eu tenha essa interface aqui do lado, se eu só tiver a interface sem ninguém implementar ela, eu não vou ter como fazer essa abstração funcionar. Então, a abstração ela aponta aqui para a implementação, mas a implementação é de fato uma interface. E aí as possíveis variações de implementações concretas são dispostas aqui. Então, no fim das contas, quando você chamar, por exemplo, feature 1, ela vai chamar method 1, que vai chamar aqui por baixo qual é a implementação concreta que está sendo válida para essa implementação que foi escolhida aqui. Ok? Para deixar as coisas um pouquinho mais claras, vamos ver então a mesma estrutura do padrão, mas no exemplo um pouquinho mais concreto. Ok? Nesse exemplo mais concreto, nós vamos ter, nós vamos ter aqui o mesmo cliente, tá? E vamos ter aqui a abstração, que é o nosso remote, e temos uma implementação, que é o device. Então, o nosso remote é a abstração que vai nos dar, que vai ofertar ao cliente a opção de apertar o botão power, de aumentar o volume, diminuir o volume, de aumentar um canal e diminuir um canal. Então, aqui está a nossa abstração remote. Quem implementa essa abstração é aqui mesmo. Isso aqui, vejam, isso não é uma interface, tá? Isso aqui é uma classe e a gente tem a implementação dela aqui mesmo. Então, por exemplo, nós podemos verificar que a lógica do apertar o botão power, ela vai ser diferente de acordo com o estado do seu objeto. Então, se, por exemplo, se o dispositivo está ativado, se ele está ativo, ou seja, se ele está ligado, quando você apertar o botão power, ele vai desligar, ele vai dar um disable. Caso contrário, ele vai ligar o dispositivo. Caso ele esteja desligado, ele vai ligar o dispositivo. Então, essa seria uma lógica para o botão power. Note que esses métodos que estamos usando aqui, que é o isEnabled, que está dentro do device, disable e enable, eles vêm da implementação. Então, a abstração, o alto nível é apertar um botãozinho chamado botão ligar. Esse é o alto nível. E a implementação, que é o mais específico, é o quê? Quando você apertar ligar, vamos checar se o dispositivo está ligado, desligue. Se não, ligue. Então, a implementação ela acaba sendo mais específica e ela usa métodos que fazem o mapeamento direto para características do dispositivo em si. Tá? Então, nota que eu tenho características do dispositivo. O nível de volume dele, qual canal que ele está sintonizado naquele momento, se ele está ligado e se eu vou ligar ou desligar aquele componente. Enquanto que na abstração nós temos algo muito mais alto nível. Temos o apertar o botão ligar, subir volume, subir canal e diminuir canal. Então, por exemplo, como é que seria a lógica do aumentar canal, né? Subir um canal aqui do lado da nossa abstração?
seria o quê? Você vai pegar aqui o device que está conectado com a abstração, vai pegar o canal atual, tá? Que é o getChannel, que ele tem essa função aqui, ó, getChannel. E aí você pega e chama, ó, device, seta aí o canal para ser o canal atual mais um. E isso vai ser a lógica por trás do channel up, tá? De você poder subir um canal. E aí o que é interessante nessa implementação, nessa divisão aqui do bridge, é que nós temos do lado da abstração a possibilidade de criar mais abstrações específicas. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um controle remoto avançado, e nesse controle remoto avançado nós vamos ter aqui uma opção mute para mutar o dispositivo, e nessa implementação do mute nós vamos ter o quê? Device.setVolume 0. Então, o volume aqui vai ser setado para 0 quando o botão mute for apertado. Poderíamos fazer a implementação ainda melhor, que seria o quê? Se o volume está em 0, você apertou mute de novo, volta para o volume que estava anteriormente. Seria até uma implementação mais interessante do que simplesmente deixar sempre em 0. Ok? Isso do lado da abstração, tá aqui. Do lado da implementação, nós temos essa interface com os métodos que são específicos para os componentes que serão afetados pelo controle. E aqui nós vamos ter, por exemplo, o set volume, o set channel, e isso vai variar de acordo com o dispositivo que você está implementando. Então, por exemplo, quando eu falo aqui de rádio, como é que eu mudo o canal e aumento o volume de um rádio? É diferente de como eu faço a mesma coisa para uma TV. Então, aí que está a grande vantagem de você ter essa ponte. Esses componentes que estão aqui, todos eles estão, de certa forma, representados por essa interface, e o cliente se comunica através dessa abstração, que é uma ponte para poder chegar até o dispositivo. E qual a vantagem de usar essa ponte aqui até o dispositivo? A vantagem é que você consegue simplificar bastante como o cliente se comunica com a nossa estrutura. Imagina só se o cliente fosse acessar diretamente o device. O cliente teria que saber que quando ele apertar lá o volume up, lá o botãozinho de volume up, ele teria que setar lá o volume somando alguma quantia específica, alguma quantidade específica. Ele teria que saber que quando o usuário quisesse desligar, ele teria que chamar o disable manualmente lá no cliente. Então, isso não seria muito eficiente. Então, ao invés de ter que fazer toda essa lógica dentro do cliente, a lógica que vai instanciar o device, ao invés de fazer isso, o cliente agora não sabe que o device existe, o cliente só conhece o remote, que é a nossa abstração, e só interage com ela. E a abstração que vai delegar o comportamento dela usando composição quando for necessário. Então, ó, se eu vou aqui apertar o botão Power, eu sei que aqui dentro desse método, nessa implementação, eu vou precisar delegar de alguma maneira a atividade para a minha implementação. Mas eu consigo pegar do cliente a entrada sobre o que ele quer e fornecer um resultado de maneira muito mais clara e eficiente do que seria se você chamasse diretamente esse componente aqui, o que não seria nem um pouco eficiente. Então, o Bridge vem para dar esse nível a mais de abstração, fazendo com que você consiga, a partir do cliente, se comunicar com essa abstração, e essa abstração que vai se encarregar de chamar aqui o dispositivo, e que é o nossa implementação, e essa implementação pode variar de acordo com uma configuração ou até mesmo da maneira como você constrói o dispositivo aqui, que vai ser referenciado pelo controle. Ok? Lembrando, quando você referencia um controle aqui, ó, um remote, você sempre tem que passar um device. E quando você passa um device aqui, você passa uma instância concreta. Tá? Então, você, quando vai passar um device aqui, você vai passar ou um rádio ou uma TV. E ambos são compatíveis com essa interface aqui. Então, a implementação se mantém a mesma, já que a implementação da abstração ela se baseia na assinatura da interface da nossa implementação. Ok? Ficou claro, gente? Pode parecer um pouco confuso de início. Ficou claro como o padrão Bridge funciona?
na cabeça de vocês? Tá, vamos ver uma prática mais para poder entender melhor, né? Então, deixa eu pegar aqui o código-fonte para a gente começar a ver, tá? O nosso exemplo aqui do bridge. De fato, ele não é tão simples de entender, não. Tá? Então, vamos lá. Vamos usar aquele exemplo do sistema operacional, da aplicação que roda em múltiplos sistemas operacionais, tá? Só lembrando que a ideia do bridge, ela não é fazer como um strategy, que você tem já a referência direta para qual implementação você quer usar. Tá? O strategy é isso. O strategy é, você tem várias implementações, você escolhe uma implementação e passa lá para o programa qual implementação você quer usar para executar essa ação. O bridge é como se fosse um strategy, mas com uma camada a mais. Além da camada de implementação, o bridge vai trazer para a gente a camada de abstração. Esse é o grande diferencial. Então, aqui nesse exemplo, nós temos aqui, ó, de um lado, as janelas, de outro lado, as plataformas. Então, a nossa abstração é a janela. Então, quando eu rodo um programa, eu tenho uma abstração chamada janela. A janela, ela não tem relação nenhuma com o sistema operacional. A janela é simplesmente um componente gráfico que vai conter outros componentes dentro dela. Porém, para desenhar essa janela na tela, nós temos que delegar essa ação para a implementação. E aí a implementação que desenha uma janela no Linux vai ser diferente da implementação que desenha uma janela no Windows. Então aí que está o grande pulo do gato. Nós temos de um lado a abstração, que são as janelas, e do outro lado temos a implementação, que são as janelas para Windows ou para Linux. Então, como funciona? Do lado da abstração, nós temos aqui uma janela chamada janela abstrata. Essa janela abstrata, ela referencia uma janela concreta, tal implementação dela, e ela tem aqui, ó, algumas ações. E essa janela implementação aqui, ela é justamente, ó, a nossa implementação. Tá? Então, a abstração, janela abstrata, referencia com uma composição a nossa implementação, que é essa janela IMPL. E nesse janela IMPL nós vamos ter, como é a implementação, o que precisamos de mais específico para poder desenhar esse componente na tela. Então vai ter aqui nesse janela IMPL o desenhar janela e o desenhar botão. E aí, para fazer isso aqui funcionar no Linux, nós vamos ter o desenho MPL Linux, que vai ter a lógica para desenhar a janela no sistema operacional Linux. E teremos aqui o janela MPL Windows, que vai ter a lógica para desenhar essa janela no Windows. Então, o grande diferencial do Bridge aqui é que nós pegamos essa abstração, que é a janela abstrata, e dentro dela nós referenciamos com uma composição a implementação, que é esse janela IMPL aqui. E aí, dentro da abstração, você consegue simplificar algumas ações. Então, você não tem que ficar ciente de qual é o sistema operacional, de quais são as diferenças em relação à característica da tela em cada sistema. Não. Você está lidando num nível de abstração, um nível mais alto. Então, aqui, para o que é que interessa para a sua abstração? Temos o desenhar janela, tá? O desenhar janela, ele vai simplesmente chamar a abstração lá, janela IMPL, e chamar o método desenhar janela dela. E temos o desenhar botão, que vai fazer a mesma coisa, vai chamar esse método que está na implementação e vai chamar o desenhar botão. E temos um método abstrato aqui, chamado desenhar. E esse método desenhar, ele vai ter um comportamento diferente, uma implementação diferente, de acordo com o tipo de classe concreta que vai implementar essa classe aqui, que vai dar dessa classe janela abstrata. Por exemplo, janela diálogo. Na janela de diálogo, nós vamos ter aqui
sendo passado qual é a implementação que vai se conectar para poder desenhar isso de fato, de maneira concreta. E no método desenhar, nós temos aqui as chamadas para o desenhar janela, desenhar botão, com os componentes que serão desenhados. Mesma coisa vale para o janela aviso. Janela aviso também herda de janela abstrata, e o janela aviso, você tem o método desenhar, que vai desenhar a janela aqui e desenhar um botão. Então, é uma telinha mais simples. E aí você pode se perguntar, essa implementação aqui, eu poderia passar uma implementação diferente para cada vez que eu chamo essa janela aviso ou janela diálogo? Com toda certeza. Você consegue injetar no seu programa implementações diferentes que só serão considerados de fato quando você chamar aqui dentro da abstração o método específico que foi mapeado aqui na classe abstrata para chamar a implementação que você injetou aqui como dependência. Ok? Então, do lado agora da implementação, já tinha mostrado, ó, temos aqui o desenhar janela, Windows, desenhar janela e desenhar botão para Windows e para Linux. Então, como é que fica no main da gente aqui? Nós vamos ter as possibilidades de criar várias implementações possíveis. Então, por exemplo, uma implementação seria janela MPL Linux. Então, eu posso ter essa implementação aqui da janela no Linux. E aí, no main, eu vou fazer o quê? Crio minha abstração. Então, aqui está a janela abstrata. Para criar minha abstração, eu vou ter que dizer qual é a classe concreta que eu vou selecionar para ela. Então, vai ser uma janela de diálogo ou vai ser uma janela de aviso? Então, inicialmente, eu estou criando uma janela de diálogo. Para ser possível criar minha abstração, eu tenho que passar para ela qual vai ser a implementação que ela irá utilizar como base, que ela vai utilizar como referência. Então, aqui eu estou criando um lado da ponte, o lado da abstração. Quando eu crio ela, eu vou ter que dizer, olha, você é abstração e sua implementação, que está lá do outro lado da ponte, como você vai atingir ele, vai ser através dessa implementação aqui, o janela MPL Linux, que foi instanciado logo aqui em cima. Aí você pode chamar o desenhar, depois você pode criar um outro componente passando a mesma implementação como referência e chama o desenhar de novo. Então você está desenhando aqui uma janela de diálogo e uma janela de aviso para dispositivos Linux. E aí, digamos que em algum momento você queira criar um novo componente no seu projeto, na sua tela, que seria uma janela de diálogo, mas para o sistema operacional Windows. Não tem problema. Você vai instanciar aqui uma nova janela, coloca aqui o new na sua abstração, que nesse caso aqui seria uma janela diálogo, e coloca aqui, fornece para a sua abstração quem será a implementação que deverá ser considerada. Então, nesse caso, a implementação que você quer considerar é o janela MPL Windows. Então, quando você chamar o método desenhar da abstração, automaticamente lá por baixo ele vai chamar o desenhar que está aqui dentro da classe de implementação do Windows. E no caso, o desenhar chama os componentes que ele quer de acordo com a sua implementação. Então, por exemplo, janela diálogo, que você está vendo aqui, no desenhar, ele chama esses 4 componentes e a cada chamada dessa ele vai acionar via composição quem é a sua implementação. E com isso você consegue fazer a execução tranquila dos dois lados e fazer essa comunicação acontecer de maneira transparente. Então, aqui nós temos a janela de diálogo, o botão sim ou não, o botão cancelar, já que inicialmente foi desenhada uma janela de diálogo, depois temos uma janela de aviso com o botão OK, e depois temos uma outra janela de diálogo, mais feita para o Windows. Então, aqui nós temos possíveis variações de características, que seria uma janela e um sistema operacional combinados, sem que eu precise usar classes específicas. Então, se fôssemos fazer, como a gente tinha visto aqui no nosso exemplo, que seria algo como isso aqui, ó, essa combinação entre sistema operacional Linux ou Windows, janela de diálogo ou janela de alerta, nós teríamos que ter o quê? Uma classe aqui chamada janela diálogo Linux, a outra seria janela diálogo Windows. Aqui seria janela alerta Linux, janela alerta Windows. Para não ter que fazer essa combinação de heranças aqui, que seria terrível para o seu programa, nós fazemos o quê?
separamos os dois conjuntos de um lado, que seriam os tipos de janela, separamos do outro as implementações dessas janelas, que podem ser para o Windows ou para o Linux, e chamamos a abstração que, de acordo com a implementação que foi selecionada, ele vai fazer a ponte e vai se conectar diretamente com o conceito que eu quero, com o objeto que eu quero. Então, sempre que estiverem imaginando o padrão bridge, pensem nesses dois lados. É o lado da abstração, que vai ter conceitos mais alto nível, que serão mais compreendidos por parte do usuário, mais fáceis do usuário compreender. E temos do outro lado a implementação, que será vinculada à abstração, mas que vai ser chamada indiretamente para delegar aquela ação para a forma como a implementação funciona. Então, você, por mais que o cliente saiba que tipo de implementação ele quer usar, ele não sabe que na abstração ele não faz nenhuma referência para o que está definido dentro da implementação. Então, na implementação poderiam ter métodos internos lá sobre o núcleo do Linux e tudo mais. Não interessa, porque para o cliente o que interessa, o que ele quer chamar, é quem está sendo exposto pela abstração. E mesmo na abstração nós temos dois níveis, o nível da classe abstrata e o nível da implementação dentro da abstração. E do outro lado, que é o lado da implementação, temos também o nível da interface e o nível da implementação da interface. Então temos esses dois níveis de cada lado que nos ajuda a deixar essa comunicação bem mais eficiente. Tá? Então, no fim das contas, o que nós temos aqui, vou voltar para cá, no fim das contas, o que nós temos aqui é uma forma de evitar que isso aqui aconteça através da construção de uma ponte aqui no meio. Então, de um lado eu vou ter a implementação lá para Linux ou para Windows, e do outro lado eu vou ter os tipos de janelas que eu vou oferecer para o usuário. E ambas se comunicam através de uma ponte, e de maneira que você consegue facilmente combinar diferentes instâncias, diferentes características que envolvam a abstração e a implementação. Ok? Ficou mais claro agora, gente? Como é que funciona esse padrão? Então, quando a gente pode usar o padrão bridge? Então, quando você tem um projeto que tem um acoplamento muito grande entre aquele componente e tem vários fluxos alternativos para a mesma funcionalidade, você consegue pegar essa classe que está fazendo tudo, dividir em várias hierarquias, dividir de um lado, dividir do outro, e fazer essa abstração, essa separação clara entre abstração e implementação. Então, o primeiro exercício seria você conseguir fazer isso. Você conseguir imaginar dentro do seu projeto o que é de fato uma implementação e o que é de fato uma abstração. Isso de início não é fácil, porque você tem que trabalhar num alto nível muito grande. Mas com o tempo você consegue pegar, você consegue extrair, pensando sempre no seguinte: se um usuário externo está acessando o meu sistema, ele tem que ter conhecimento do quê? Ele tem que me fornecer ou receber o quê? E aí a forma como você fornece isso para o usuário, aí é a implementação. Então a abstração é o que vai ser fornecido, o que é que vai ser, o que é que você espera do usuário, o que é que você vai fornecer para ele. Isso você pode conduzir através de uma abstração, e a forma como você obtém aquilo, a forma como você cria, como você recupera aquela informação, aí é a implementação. Se você está fazendo tudo numa classe só e combinando diferentes fatores através de muitos ifs ou de uma classe gigantesca, você pode extrair esse comportamento específico da implementação para uma classe separada e manter a abstração em outra classe, fazendo ela injetar qual a implementação que ela quer usar para poder proceder com aquela tarefa. Ok? Então, isso é muito útil também quando você vai estender uma classe em várias dimensões independentes. Então, você tem uma classe lá que tem 4 heranças, 5 heranças, com possíveis combinações de características. Então, ao invés de criar essas combinações, você separa uma de um lado, separa a outra do outro, cria o bridge no meio para poder conectar uma com a outra
e você não precisar fazer essa grande quantidade de classes de herança para o seu projeto. Tá? Então, a classe original, a classe que virou a abstração, ela vai delegar o comportamento, delegar o trabalho relacionado de acordo com a implementação que foi escolhida. Okay? Outra vantagem é você também conseguir trocar implementações durante o momento de execução. Então, diferentemente do Strategy, por exemplo, que o Strategy ele é voltado a isso, a você poder trocar no tempo de execução a estratégia que você vai usar para executar. No caso do Bridge, você tem essa opção. Você pode passar uma implementação diferente que a sua abstração irá chamar, esse nível a mais que ela possui, que é justamente o Bridge. Mas ela não é obrigatória. Tá? Seria completamente plausível você ter um Bridge que só tem uma implementação, não tem problema, você não tem que ter várias opções. Tá? É diferente do Strategy, que você não tem sentido você ter um strategy que só tenha uma implementação, que só tenha uma estratégia. Não faria muito sentido. Tá? No caso do Bridge, não. Como você está separando a abstração da implementação, seria possível e tranquilo você ter apenas uma implementação para chamar dentro da sua abstração. E aí, no futuro, caso você queira estender esse comportamento e adicionar novas implementações, você terá essa opção de maneira super fácil, sem precisar mexer lá no núcleo do seu código. Ok? Então, muita gente pode confundir um pouco o padrão Bridge com o padrão Strategy, mas lembrem-se que o padrão ele tem um objetivo diferente, ele tem intenções diferentes. Enquanto o Strategy tem a intenção de você pegar o cliente e chamar diretamente a implementação, passando a estratégia que você quer utilizar, no Bridge, não. No Bridge você vai ter um cliente que vai chamar uma abstração, que é uma versão simplificada em alto nível do que pretende ser ofertado para o cliente, e aquela abstração que vai chamar a implementação, que pode ser passada pelo cliente, igual ao que acontece no Strategy, ou até mesmo você pode manter isso como uma configuração interna que não será exposta para o cliente e manter aquilo apenas internamente de conhecimento da sua abstração, selecionar qual é a implementação que será chamada. Tá? Há essas várias opções aí que nós podemos tentar fazer. Os prós e os contras, né? As vantagens, que você pode criar classes e aplicações que serão independentes de plataforma. Então, como foi o caso aqui, você pode criar uma interface inteira que vai ter lá uma abstração. Essa abstração ela não vai ter nenhum conhecimento específico de como a plataforma vai renderizar aqueles componentes, e aí você vai desenvolver todo o cliente lá, o código do cliente, chamando esses componentes da sua abstração, e aí quando você quiser plugar uma plataforma, é só você criar uma classe concreta que vai implementar a interface da implementação e escolher como você vai mostrar esses componentes. Se vai ser no Linux, no Windows, vai ser com uma cor específica, uma cor diferenciada, versão com acessibilidade, versão com mais usabilidade, versão X, Y e Z. Então, você implementa a sua primeira parte aqui, que está antes da ponte, facilmente, pegando o código do cliente, trabalhando apenas com a sua abstração, e depois você pluga a outra parte da ponte, que é como de fato aquilo será executado, como isso de fato será implementado. Tá? Então, essa é uma grande vantagem do Bridge, porque o código do cliente ele vai ficar trabalhando apenas com a comunicação com as abstrações em mais alto nível. Tá? O código do cliente não enxerga detalhes de implementação da plataforma. Isso é muito bom, porque se você quiser mudar alguma estratégia na implementação, você não precisa alterar em nada o cliente, você só muda de um lado da ponte, o outro fica inalterado. Com isso, nós, de uma vez só, de uma cajadada só, nós conseguimos atingir aqui dois princípios do Solid, que são o princípio aberto-fechado e o princípio de responsabilidade única. Você tem para cada componente, para a abstração ele vai ter uma responsabilidade, para a implementação terá uma outra responsabilidade, e se eu quero adicionar novas implementações, eu não tenho que mexer no que já existe, eu só faço a criação de uma nova classe que vai implementar aquela interface,
que já existe para representar a implementação. E um contra aqui seria você tornar o código um pouquinho mais complicado, já que você vai ter, se existir, no caso, no seu projeto, uma classe que é altamente coesa, que já se comunica diretamente com outra ali numa comunicação clara e simples, você colocar um bridge no meio seria muito overkilling, seria exagerado. Então você tem que avaliar caso a caso se vale a pena separar completamente a abstração da implementação e poder fazer essa flexibilidade de configurar diferentes implementações para serem chamadas para a sua abstração. Okay? Então, temos relações com outros padrões. Então, geralmente, o bridge ele é definido com uma certa antecedência em relação ao projeto de software. Isso não quer dizer que você vai fazer a otimização prematura, mas que você pode, já logo de cara, enquanto estiver modelando o seu projeto, já identificar que ali você vai precisar de um bridge, porque você precisa separar implementação da abstração. Temos uma certa relação com outros padrões como State e Strategy, por isso que eles foram vistos juntos, né? Porque eles têm estruturas muito parecidas e esses, de fato, têm em comum que o que eles fazem? Eles delegam o comportamento com composição, eles delegam o trabalho para outros objetos com o uso de composição. Outras alternativas interessantes também seria, por exemplo, usar o Abstract Factory junto com o Bridge. Então, o Bridge, vocês viram no exemplo, que nós passamos como uma dependência, né, como um atributo lá que é passado no construtor com a implementação. Ao invés de precisar passar isso, nós poderíamos receber essa implementação através de uma fábrica abstrata. E aí você conseguiria encapsular essa complexidade e chavear tranquilamente a implementação que você quer, mudando só uma linha de código. Então, se seu bridge ele é instanciado em 10 lugares diferentes, se você dá um new lá na implementação para Linux, por exemplo, nos 10 pontos que você chama o bridge, se você mudar para Windows, você vai ter que alterar os 10 pontos que você instanciou para o Linux e mudar para o Windows. Se nós usamos uma fábrica abstrata, temos uma vantagem aqui. Você mantém essa criação do Linux ou Windows só na fábrica abstrata. Então, o código do bridge, ao invés de dar um new lá na sua implementação, ele vai chamar a fábrica e vai dizer, olha, me dá a implementação que você está usando atualmente para o sistema operacional, para a implementação, e aí ele vai dar Linux ou Windows. Ah, eu quero alterar. Então você vai lá na fábrica, muda e isso vai ser aplicado para todo mundo que está chamando, visto que isso foi fornecido pela fábrica abstrata. Então é um bom uso você combinar uma fábrica abstrata com o bridge, ou até mesmo combinar um builder com o bridge. Tá? O padrão builder que você consegue construir um componente com diversas etapas, com diversas características, você consegue plugar implementações diferentes também nessa lógica do builder em cima do padrão bridge, ok? Então é isso, gente. Para entender bem, para fixar, eu recomendo que vocês peguem os exemplos, tentem implementar, tá? E deem uma olhada na atividade que eu vou postar daqui a pouco, para que vocês consigam identificar onde estão os problemas e como você pode aplicar um desses quatro, ou melhor, os quatro padrões em lugares diferentes do código. Então, vocês vão ver que tem um código lá que certamente, se você implementasse um bridge, seria mais interessante. Vai ter outra parte lá que você poderia implementar um strategy, outra parte que seria muito bom você implementar um observable, tá? Então, e um state também. Então, deem uma olhadinha na atividade, não deixem de fazer, tá? O prazo ficará para a semana que vem, e na semana que vem nós nos encontramos novamente para continuar o nosso conteúdo. Na semana que vem será na quarta-feira, teremos aula na quarta-feira, tá? Deixa eu só abrir aqui para confirmar com vocês o tema. Na próxima quarta-feira nós iremos falar agora já numa nova característica que é composição recursiva. Quais são os padrões que fazem esse artifício? O artifício de fazer uma composição para si próprio, tá? Que é a composição recursiva. Então nós vamos ver na quarta-feira o padrão composite e na sexta-feira o padrão chain of responsibility. Ok?
Então é isso, gente. Boa sorte na atividade. Um bom fim de semana a todos e nos vemos na quarta-feira que vem. Parando aqui a gravação agora.